Dizem-nos os livros de história que os descobrimentos começaram no século XV. Estávamos no reinado de Dom João I de Portugal, o mestre de Avis. Dizem os livros, mas nem todos, que os Açores foram descobertos por portugueses e que quando lá chegaram não havia qualquer ser humano. Os Açores tinham apenas vegetação e animais. A primeira data que nós temos em que, com alguma plausibilidade, podemos associar uma viagem de um navegador português ao arquipélago. É uma data que é referida numa carta italiana de 1439 e mostra-nos o nome do navegador, que é Diogo de Silves, a data de 1427. Claro que está aqui o problema, é que nós não sabemos quem é Diogo de Silves nem o que é que ele andou a fazer, porque não é muito fácil de meter a história dos Açores no meio da sequência das viagens de descobrimento. Mas o que os livros de história não dizem é que os portugueses podem não ter sido os primeiros a chegar aos Açores. A comunidade científica não se entende. Chegaram de barco. É a única solução para chegarem até os Açores. E se pensarmos como é que era feita a navegabilidade, quer no Mediterrâneo, quer inclusivamente no Atlântico, junto à costa, era feita com barcos e de barcos de algumas dimensões. Na minha opinião, não era uma tentativa de povoamento definitivo, eram viagens de exploração, para ter noção de quais eram as matérias-primas que essas ilhas nos podiam oferecer. Não há materiais arqueológicos. Todas as evidências que nos dizem existir ou que fazem pensar os outros colegas são de caráter ou ritual funerário. Não há nenhuma evidência, aparentemente, de povoamento. As ilhas foram encontradas desertas, teve que se levar para lá tudo e levou-se. Há cada vez mais indícios, cada vez mais evidências. Os estudos, muito a conta-gotas, começam a dar fruto e outros estão em marcha. E são precisos muitos mais. Viajamos até à Ilha do Pico, a ilha que tem a montanha mais alta de Portugal, 2.351 metros de altitude, uma imensidão de terra no meio do mar. Numa zona específica da ilha, deparámos-nos com uma paisagem que não lembra nada no resto do país. Pirâmides, altas, com um aspecto arcaico quanto baste. São os maroiços do Pico. Há 140 estruturas identificadas na Ilha do Pico. Estão todas concentradas em 6 km². Em 2013 foi feito um estudo esse que acabou por ficar incompleto, faltaram escavações, mas depois de 2013 mais nada foi feito. Ficamos sem saber por que razão só existem nesta parte da ilha, por que razão não existem noutra ilha, não existem em qualquer lugar no país. Há, no entanto, nos países do mar Mediterrâneo. Há vários tipos de maroiços. Há aqueles maroiços pequenos, que realmente são 2, 3 metros, 4 metros, como alguns que existem aqui no continente, que o objetivo é ocupar o menor espaço no terreno e empilhar a pedra. E depois há outros maroiços que têm características especiais e que têm paralelos com outras ilhas europeias. Portanto, temos maroiços que têm 100 metros quadrados, com 13 metros de altura, com degraus com 1,30 m, 1,5 m de altura, que têm rampas, e aí nós consideramos já estruturas piramidais, que têm 20 metros de comprimento por 6 de largura e que têm exatamente no seu centro outras estruturas, com uma planta tipo tolos, com um corredor, uma câmara, com face à cúpula, provavelmente para algum ritual. A maioria dessas estruturas não estão datadas, mas têm orientações muito específicas. Estão orientados algumas destas estruturas para o solstício de verão. Nas Canárias, estas estruturas estão associadas a um povo chamado Guanche, em Tenerife, e que há sempre a possibilidade de, por diversas circunstâncias, se ter deslocado para as ilhas no Atlântico. Provavelmente de uma religião semita. Pronto, neste caso estamos a falar provavelmente de um período pré-Cartago. Mas se estes arqueólogos estão convencidos de que os fenícios andaram pelo Pico, há quem não encontre sentido algum em tudo isto.
é o caso da arqueóloga Ana Margarida Arruda, considerada o cérebro dos estudos fenícios em Portugal. Os miroiços são estruturas que foram construídas pelos açorianos. São estruturas muito bem estudadas e que correspondem a despedregas para a vinha poder ser plantada. Nos maroiços do Pico não foi feita qualquer análise em laboratório aos vestígios encontrados. Os estudos pararam em 2013. Foi o ano em que a Secretaria Regional da Cultura formou uma equipa de cientistas para realizarem estudos e apresentarem um parecer com base nas conclusões. Foram analisados vários achados. O parecer da Comissão Independente nega que estes vestígios de civilizações de outros tempos sejam anteriores à chegada dos portugueses ao arquipélago. Todas as datações prováveis são posteriores. O parecer enterrou qualquer teoria mais expansionista. Mas os cientistas nunca estão satisfeitos. E um físico, professor na Universidade dos Açores, conseguiu mais tarde enviar 2 achados para um laboratório privado no estrangeiro para serem analisados e se descobrir a idade que têm. Há várias teorias que tentam explicar a razão destas marcas no chão. Uma delas é que podem ser causas naturais, devido à lava dos vulcões, sismos, etc. Uma outra teoria tenta explicar que são as marcas dos carros dos bois que passariam aqui para transporte de carga pesada. No entanto, há uma teoria que já não é teoria, é certo, está datado. Esta zona, esta estrutura, tem mais de 1000 anos de existência. Quando reparamos e a quando da limpeza disto, verificou-se que estavam cheios, que as relheiras estavam cheios de cinza vulcânica, que por sua vez, quando é depositada num determinado local, a chuva vai penetrando através dela, formando um plástico, que é isto que aqui está. Ora, o plástico que se encontra aqui, que tem matéria orgânica com pelo menos 920 anos. A algumas dezenas de metros de distância das relheiras, mas ainda numa zona alta da ilha, encontramos uma pia com uma forma estranha, mas que se vê que foi toldada por mão humana. Félix Rodrigues, da Universidade dos Açores, ainda conseguiu retirar uma amostra de sedimentos que estavam colados no fundo da pia, mandou analisar as amostras de matéria orgânica no mesmo laboratório privado, o Beta Analytics. E a conclusão surpreende outra vez. A amostra tem uma idade aproximada de 950 anos. Ora, os portugueses chegaram aos Açores há menos de 600 anos. Quem é que fez a pia? Mais à frente, deparámos-nos com uma imagem que à primeira vista podia ser no Alentejo ou nas Beiras, mas não, está no meio do oceano e a quase 1000 metros de altitude. Esta parte é a parte que assenta no solo que normalmente está na horizontal. Por outro lado, as pedras, as duas, encaixam fazendo 90 graus entre si. Tem uma lógica claramente neolítica, o que não faz sentido para algo encontrado nos Açores. E há mais coisas estranhas, desta vez mais junto ao mar, no Monte Brasil, dentro do Forte Militar. São os hipogeus, outro local que pode ter sido visitado por fenícios ou não. Conclusões é que todas as evidências são posteriores ao século XVI, XVII mesmo, XVII, XVIII e XIX. Faltou-nos o columbário. Tem uma construção também, uma pia quadrangular com um canal, isto no meio da própria estrutura. É ele também uma construção escavada na rocha.
esta zona onde estamos é no mínimo estranha. Acredita-se que pode ser uma necrópole. E o que é que o leva a pensar isso? Primeiro, a estrutura e a disposição dos orifícios na parede, com uma dimensão muito próxima das urnas que continham cinzas em tempos muito arcaicos. Por outro lado, o facto de haver uma hierarquia dos buracos que coincide também com uma lógica familiar em que, em períodos muito arcaicos, a família começava desde os donos das propriedades até o escravo que se localizava na parte mais baixa. Seja quem for que esbarrou nos Açores antes dos portugueses, só lá pode ter chegado por mar. As correntes marítimas empurram os barcos naturalmente para o arquipélago e, se navegarem ao sabor das correntes, podem mesmo chegar aos Açores de vários lados. Há um último estudo já com conclusões sólidas publicadas na Quaternary Science Reviews relativas a outra ilha, a Ilha de São Miguel, em particular na Lagoa das Sete Cidades. O estudo envolve vários cientistas de várias universidades em Portugal, em Espanha e nos Estados Unidos. Foi estudada a vegetação e a dinâmica natural da ilha. Os resultados apontam outra vez para a presença humana, desta vez há 700 anos. Pelo menos. A descoberta oficial pelos portugueses dos Açores é de 1427, de São Miguel em específico, e nós encontramos vestígios de plantas introduzidas pelo homem em períodos datados da ordem de 1290. Aproximadamente cerca de 150 anos antes daquilo que é a data oficial de descoberta. Estamos aqui a falar fundamentalmente do centeio, que não é nativo dos Açores e que não poderia chegar de outra forma a São Miguel que não fosse por transporte urbano. Contas feitas, para além dos achados estranhos, há pelo menos 3 análises laboratoriais já contextualizadas com o meio e com a história. Podemos dizer que quem lá esteve antes é que descobriu os Açores ou não? Não. Quem foram? Vamos supor uma situação, 500 anos antes dos portugueses, um grupo eventualmente europeus, chegou aos Açores e estabeleceu-se. E depois? O que é que aconteceu depois? Desapareceram, pelos vistos, em rastros, aparentemente há pouquíssimos, e isso não teve consequências nenhumas. Não é preciso reescrevermos os livros de história nesta altura? De maneira nenhuma. Não podemos dizer que os portugueses foram os primeiros a chegar? Ou não deveríamos dizer? Podemos. São os primeiros de que nós tenhamos conhecimento. Quem é que põe ordem nisto tudo? Não há... Espero que ninguém. Por amor de Deus. Quer dizer, a democracia é o traço essencial da nossa cultura e, nomeadamente no domínio científico, é fundamental. Nós temos direito a dizer tudo aquilo que nos apetece. Quando se dizem muitos disparates, a comunidade científica acaba por ir limpando o terreno. Enquanto os registros valerem, tudo fica como está. E os estudos que se fizeram nos últimos anos ficam apenas publicados em revistas científicas ou registados nas análises químicas. Quando é que as novas descobertas passam para os livros de história? Para isso, não conseguimos resposta.